tranquilidade para isso, toda a tranquilidade. E o nosso Brasil ocupa a porção centro-leste da América do Sul, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 7.500 quilômetros de costa, quase 16 mil quilômetros de fronteira com 9 países diferentes. E aí eu destaco essa questão da fronteira, né? Tão comentada, tão discursada. É importante que se entenda isso. Fronteira tem dois lados. Nós temos o nosso e existem os nossos vizinhos. Para controlarmos isso, é necessário um esforço conjunto. Não adianta única e exclusivamente ações unilaterais. Então é óbvio que no futuro próximo, a nossa diplomacia terá que ser mais eficiente e eficaz ao lidar com a nossa vizinhança. Conversar para que eles também ajam no sentido de coibir os ilícitos que vêm de lá para cá e os que vão daqui para lá. Um exemplo clássico é o roubo de carro. Saem daqui do Brasil e são legalizados do outro lado da fronteira. Não podemos aceitar isso. Também eu destaco que os Estados Unidos, ele faz fronteira com 2 países só. O Canadá ao norte, não é nenhum problema, tranquilidade total, e ao sul o México. Uma fronteira de torno de 2.500, 2.600 quilômetros, é um pouquinho maior da que eu guarneci durante 2 anos, lá no noroeste do Amazonas, com a Colômbia e a própria Venezuela. Tem dificuldade de controlar aquilo, muita dificuldade. Mas existem instrumentos que eles usam lá e que nós teremos que usar aqui, instrumentos tecnológicos. Quem procurar entrar nos Estados Unidos por carro, ali por El Paso, para chegar no Texas, né, vai chegar numa estrada, uma estrada obviamente mais larga do que as nossas, e vai se defrontar com 30 cabines, como se fossem cabines de pedágio. Cada cabine daquelas possui um scanner de alta intensidade e vai rapidamente passar aquele carro. O carro está passando e está sendo escaneado. Se houver algum problema, 20, 30 quilômetros adentro, ele vai ser parado e aí vai ser devidamente fiscalizado. Então nós temos que investir em tecnologia nas nossas fronteiras, né? Principalmente aqui no nosso caso específico do Paraná, na região de Foz do Iguaçu. Se não fizermos isso, vamos continuar enxugando gelo. Então, tendo tocado nessa questão da fronteira, nessa posição geoestratégica do Brasil, essa nossa imensa capacidade, e nós temos dificuldade para transformar isso em poder. Vivemos essa crise, é uma crise de 3 vertentes, ela é política e policial. Tal o número de representantes do segmento político que ou estão presos, ou estão respondendo a processo, ou ainda irão responder a processo. Não está escapando ninguém, né? Se lembrarmos daquela música antiga, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, né? Isso aí é um velho ditado que nós temos, né? Então nós temos que mudar o nosso sistema. E isso está baseado muito no quê? No nosso sistema partidário, que é caótico. Muitos partidos que terminam por não representar fielmente o pensamento do eleitor. Acabamos por ter dificuldade em nos identificar qual ideologia ou qual pensamento aquele partido está ligado. Nós tínhamos uma cláusula de barreira prevista pela Constituição de 88, que se tivesse em vigor, nós teríamos hoje em torno de 9 partidos. Já seria muito? Poderia ser. Mas eu sei que nós teríamos mais facilidade na seleção daqueles que iriam nos representar. Voltamos agora a instalar uma cláusula de barreira muito tímida. A anterior tinha sido derrubada pelo STF, sob o argumento de que era antidemocrática e que não permitia a livre associação. É aquela teoria do argumento, né? A gente sabe disso. Então temos que mudar isso. E temos que mudar o sistema de voto proporcional. Hoje nós votamos em A e elegemos C. Dos 513 deputados que temos na Câmara Federal, apenas 36 foram eleitos diretamente. O resto entra naquilo que nós podemos denominar do voto tiririca, né? Recebe uma quantidade enorme e arrasta com ele outros companheiros da mesma legenda. Na minha visão, isso é a minha visão, nós temos que partir para um voto distrital. Divide-se o Estado aqui como o Paraná, tem X deputados, teremos X distritos. E em cada distrito concorre um representante de cada partido. Simplifica a eleição,
barateia o processo eleitoral e, o principal, aproxima o eleito do seu eleitorado. Fica mais fácil de cobrarmos daquele a que nós colocamos lá na Câmara Federal. Então essa é o primeiro passo da reforma política que nós precisamos tentar implementar no nosso país, para solucionar a crise política. A crise psicossocial é uma crise de valores. A sociedade, na sua célula principal, que é a família, ela foi atacada. A família passa a perder valor. E onde ela é mais atacada? Principalmente naqueles segmentos mais carentes da nossa população, resultando naquele grande número de excluídos que nós temos. Excluídos por quê? Porque o Estado não chega a eles. O Estado não lhes fornece energia, o Estado não lhes fornece água, o Estado não lhes concede rede de esgoto, o Estado não lhes dá segurança. Isso termina por ficar na mão das narcoquadrilhas que hoje atuam dentro do nosso território. Nós temos que chegar nessa população. É uma população onde tem mãe e avó. O pai já morreu muitas vezes, ou está preso, o avô na mesma situação, ou então jamais conheceram quem eram essas pessoas. Então esse é o grande trabalho social que os governos em todos os níveis têm que realizar. Porque se nós não fizermos isso, nós perderemos imensa parcela da nossa população. E essa crise de valores, nós temos que colocar um quarteto, né, de qualidades que tem que ser repetida o tempo todo. Verdade, não mentir. Honestidade, não roubar. Lealdade, ser leal à nossa família, ser leal à nossa vizinhança, ser leal aos nossos amigos. E responsabilidade, assumir os nossos atos, fazer aquilo que é certo, porque nós sabemos o que é certo ser feito. Se todos nós, brasileiros e brasileiras, assim procedermos, nós teremos o país de grandeza, o país da ética que todos sonhamos e queremos viver. Somos assolados hoje pela essa crise da segurança pública. A polícia vive um mundo muito difícil. Se a polícia atua contra essas narcoquadrilhas que aí estão em força, ela é criticada por aqueles representantes dos direitos humanos que se esquecem que direitos humanos têm que ser para os humanos direitos e não para marginais. Se a polícia cruza os braços, nós, sociedade, reclamamos, nós precisamos dela. Então, precisamos mudar isso aí. Onde o governo federal pode atuar? Na centralização do planejamento, um planejamento baseado em evidência. E o que vem a ser isso? Vamos dizer aqui que a Polícia do Paraná tem uma metodologia que diminuiu o roubo a pedestre. A de São Paulo tem outra que diminuiu o roubo de carga. A de Pernambuco tem outra que diminuiu o furto de carros. Nós temos que integrar isso e trabalhar na área de inteligência. A inteligência policial, que é totalmente diferente da inteligência de Estado. Colocar os nossos policiais em escolas de inteligência, nós só temos 2 hoje no Brasil, que unifique a formação e investir fortemente no aparato tecnológico. E com isso, conseguiríamos restringir os confrontos de rua que tantas vítimas causam e chegam aí aos 60 mil assassinatos por ano no nosso país. E tributa especificamente 90% dos mortos são homens e homens jovens, e principalmente homens de cor. Então nós temos que acabar com isso aí, né? Não podemos continuar a perder a nossa juventude dessa forma. Então a segurança pública tem que ser tratada dessa forma. E a crise econômica? Essa nossa crise econômica, ela tem nome e número. Ela começa, né, com a nossa Constituição. Uma Constituição é algo de princípios e valores. Ela tem que ser pequena, porque princípios e valores são o quê? Imutáveis no tempo. Nós não vamos mudar como nação, não vamos mudar a nossa valoração. Mas, infelizmente,
naquele momento, se inseriu tudo que era possível dentro da Constituição. E tudo virou o quê? Matéria constitucional. E ao virar matéria constitucional, a última instância é aonde? No STF. O que leva um ministro daquela corte julgar em torno de 7 mil casos por ano. É muita coisa, meu Deus. Muita coisa mesmo. Então, a partir dessa Constituição, surgiram inúmeras despesas. Mas, de onde sairiam as receitas? Na ocasião, o presidente era o Sarney, que disse que o país vai ficar inviável. A conta está chegando, está caindo no nosso colo. Chegou o momento que nós tivemos que tomar uma decisão a esse respeito. Tivemos a hiperinflação, que todos lembram dela. Talvez os mais jovens tenham esquecido, mas nós já vivemos um pouco mais. Lembramos que o Sarney, quando passou o governo, a inflação era 90%. Garotada, não era o ano não, hein? Era o mês, 90% ao mês. Se pegar um contra-cheque daquela época, o camarada ganhava milhões. Só que a moeda não valia nada, né? O salário continuava pequenininho. Veio o Plano Real, nos deu uma moeda estável. Há 24 anos que nós sabemos que é ter uma moeda. Temos orgulho dela. E o ajuste fiscal, feito com base nas privatizações, no equilíbrio da receita e despesa, não é? E num tripé macroeconômico representado pela taxa de juros, a meta de inflação e o câmbio flutuante. Muito bem. Entrou o primeiro governo do Lula. Naquele momento, surfávamos na onda das commodities e o ministro era o Palocci. Podemos chamar o Palocci de um Adhemar de Barros do tempo moderno, né? Rouba, mas faz. Tá? É uma grande realidade. Ele manteve o tripé macroeconômico. Mas vamos lembrar que já naquele momento surgiu o escândalo do mensalão. Já apareceu a compra do legislativo como meta de eternização no poder daquele grupo político. Ingenuamente se pensou que não, o cara vai ser batido na eleição por causa do mensalão. O povo não tem grande memória para isso. Naquele momento viajava-se para o exterior, fazia-se compras de carros, geladeiras e outras coisas mais. O boom econômico era ótimo. Ele foi reeleito. E ao ser reeleito, disse assim, bom, agora vamos colocar em voga aquilo que é realmente o projeto do partido. E iniciou a desconstrução de toda essa política macroeconômica, reforçada pelo governo da dona Dilma, que instituiu a palavra de ordem, gasto é vida. É uma visão primária da economia, né? Qual era a visão? Não, eu dou dinheiro para todo mundo, o camarada vai comprar, e ele compra, a economia gira e todo mundo vive feliz para sempre. Esquece ela, obviamente, né, porque ela não gastava do salário dela, ela tinha o cartão corporativo, né, que a gente tem um limite de endividamento. Todos nós temos. Né? Muitas vezes a gente vai não fazer uma comprinha aqui, 10 prestações de R$200, outra lá, 5 prestações de R$300, quando a gente olha, está com o salário comprometido. E foi o que ocorreu. E aí a roda da economia desandou. Tentou interferir, né, reduzindo o juro na marra, tentando manter a inflação também na marra, manteve o dólar baixo, né, ampliou a política de desonerações, que hoje chega a 190 bilhões de reais de impostos não pagos, e aumentou a dívida. Começamos a entrar no vermelho. Né? Hoje a gente paga 400 bilhões de reais por ano só do juro da nossa dívida. Não estamos amortizando o principal, estamos só pagando o juro. Para que as senhoras e os senhores tenham ideia do que são 400 bilhões, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos promoveram um plano para a reconstrução da Europa, o Plano Marshall. A dinheiro de hoje ele vale 100 bilhões de dólares. A dólar de hoje, 100 bilhões de dólares vale 400 bilhões de reais. Nós, eu, senhoras, senhores, estamos pagando anualmente um Plano Marshall de juros e não temos nada em troca. Estamos há 5 anos no vermelho. 5 anos com déficit de mais de 100 bilhões de reais. 120, 130, a previsão para esse ano é 150, provavelmente vai ser menor, ano que vem continuará no déficit. Essa é a situação, né? Imaginem na casa de cada um das senhoras e dos senhores, 5 anos
no cheque especial, no cartão de crédito estourado, etc. e tal. É de enlouquecer qualquer um. É a situação que o nosso país vive em termos econômicos. O que tentou o atual governo? Limitar o crescimento orçamentário. E passou aquela emenda constitucional 95, a chamada emenda do teto de gastos. Como é que é isso aí? O orçamento de 2019, ele é o orçamento de 2018, reajustado pela inflação medida de julho de 17 a junho desse ano. Então, um exemplo aqui clássico. O orçamento é uma pizza. Ele vai aumentar 4,5%. Então a pizza cresce, né, homogeneamente 4,5%. Mas, dentro da pizza tem várias fatias. Tem a fatia da saúde, a fatia da educação, a fatia da defesa, a fatia do pagamento pessoal, a fatia da previdência. O que ocorre? Por determinação constitucional, tem salário que sobe todo ano. Aqueles que ainda têm a gratificação de tempo de serviço, é 1% que pinga todo ano. Tem os benefícios previdenciários. Então o que vai acontecer? Essa fatia aumenta mais. Se ela aumenta mais, o que acontece com as outras? Tem que diminuir. Então vai faltar recurso na educação, na saúde, na defesa, etc. e tal. Essa é a realidade. E aí eu sempre gosto de lembrar do Roberto Campos nesse pacote todo. O Roberto Campos dizia que a diferença entre a estupidez e a inteligência é que, infelizmente, a inteligência é limitada, né? É um problema isso aí. Então, senhoras e senhores, nós temos que buscar solução para a nossa crise. A crise política é a reforma política. A crise de valores, como é que nós vamos solucionar isso? Temos que educar os brasileiros para a cidadania. Não há como fugir disso. Hoje, o maior gasto de educação é com o ensino superior. E o ensino infantil, fundamental, básico, ele acaba caindo num segundo plano, até porque ele é responsabilidade do município e fica para trás. Nós temos que inverter essa equação. Temos que valorizar a profissão de professor. Tão valorizada. Minha mãe era professora. Eu também. Era um valor tremendo aquilo. Eu lembro das antigas alunas, já quando ela de mais idade, tinham lá visitá-la e lembrar aquele tempo. Todos nós lembramos de professores e professoras que tivemos. Ele é o complemento da cultura que vem de casa. Então temos que valorizar essa profissão, seja pelo salário, seja pelo status que ela tem que desfrutar dentro da nossa sociedade, né? A educação para a cidadania vai inverter essa curva descendente de valores. E dentro da educação pela cidadania tem que aparecer e ficar firmado a democracia como valor fundamental do nosso país. Por pior que seja esse sistema, ele ainda é o melhor de todos. Não se resolvem as coisas por decreto. Se resolve com a participação de cada um de nós, cidadãos, fazendo a sua parte. É dessa forma. E o que mais nós podemos fazer? Temos que primar pelos modernos fundamentos econômicos. Disciplina fiscal, receita e despesa igualados. Temos que liberar o comércio, liberar o câmbio. Temos que virtualizar e digitalizar os serviços públicos. Olha a dificuldade que nós temos, é tudo regulado. Hoje nós temos a internet, eu tenho certeza que a maioria aqui não vai mais a banco. O seu celular aí faz o que tem que fazer sem ir a banco. Nós podemos fazer uma série de serviços do governo dessa forma. Agora precisamos melhorar o quê? A rede da telefonia celular. Hoje nós temos 50 mil antenas de celular no Brasil. A China tem 1 milhão. Por isso que nós temos a dificuldade extrema de nos comunicar. Mas por que isso? Não é culpa única e exclusivamente das operadoras, não. A nossa lei ainda é de 97, tem 21 anos. Ainda era do celular aquele do tijolo, não é aquele que o cara usava como arma, jogava na cabeça do assaltante. Tá? Mudou, o smartphone não existia. A lei diz o seguinte, que eles só são responsáveis por conceder o sinal de celular em 80% da sede do município. Então imagine aqui em Curitiba,
Só 80% da cidade é que tem que ser coberta por celular. O resto não é obrigado. Está na lei. Outra coisa, eles são obrigados a investir em telefonia fixa. Orelhão. Só os mais antigos aqui que lembram de orelhão, né? A garotada, orelhão é algo que está sepultado há muito tempo. Então nós temos que mudar essa lei. E dobrar, num prazo curto, o número de antenas. Ao fazer isso, nós vamos dar um passo largo para a desburocratização e para baratear o custo do governo. O governo é caro. O governo é corporativista. E como é que nós vamos baratear o custo com isso? Eu preciso fazer uma campanha para vacinação. Se todo mundo tem um celular, eu não posso ter o app do governo, e hoje eu transmito uma mensagem para todos os celulares do Brasil dizendo o quê? Amanhã é o dia da vacinação contra a poliomielite. E todo mundo vai ao posto de saúde e vai lá fazer a sua vacina. Educação. Educação à distância. As pessoas que estão em área rural, que têm dificuldade de chegar em escola, poderão estudar ali pelo seu celular e comparecer em poucos momentos determinados na escola. A própria segurança pública. Nós teremos comunicações mais rápidas, mais ágeis. A polícia chegará mais rápido onde ela tem que chegar. E a própria defesa da nossa integridade e do nosso patrimônio. Então, esse é um investimento muito sério e é uma das grandes medidas que nós temos que tomar. A reforma tributária. Hoje nós pagamos 37% do nosso produto interno bruto em impostos. A gente paga tanto que já esqueceu. Já esquecemos o que estamos pagando. Os Estados Unidos, a carga tributária é 19%, e o nosso vizinho aqui do lado, o Paraguai, é 8%. Por isso que todo mundo está querendo montar empresa lá no Paraguai. Vai gerar emprego lá e vai nos deixar desempregados aqui. Qual é a linha de ação? A linha de ação é muito clara. Tem muita gente que não paga. Então nós temos que alargar a base. Para alargar a base, o que eu faço? Eu diminuo os impostos. E aí aumento a base. É o ganhar mais com menos. Ou seja, o governo vai arrecadar, mas com um valor menor do imposto. Não é? O imposto de renda hoje congelado, aí aquela fatia do 27,5%, não é? Os descontos do imposto de renda todo parado e que incide em cima da massa assalariada. E tem gente que ainda acaba eludindo esse pagamento do imposto de renda. A partir do momento que nós colocamos uma base tributária razoável, todos irão pagar. Combustível, 40% do combustível é imposto e ainda pode ser aplicado pelos próprios estados. Então nós temos que regular isso aí. Existem várias matérias dentro do Congresso já a esse respeito. Então a reforma tributária é essencial. A reforma fiscal, o enxugamento do Estado brasileiro. O Estado é muito grande, mais de 30 ministérios, ninguém consegue coordenar isso. Como é que eu vou reunir um Estado maior de 30 e vou emitir ordens para esses 30? É possível. Então temos que concentrar por áreas e um elemento trata daquilo. Mas será um político de carteirinha, daquele que eu vou entregar? Vem cá, meu amigo, tu é do partido que colaborou comigo, ganha aqui esse ministério, é todo teu, te diverte, hein? Tá? De vez em quando tu manda um dinheirinho para mim aí também. Tá? Não! Nós vamos botar o quê? Gerentes eficientes, gente que conheça o assunto, para poder destravar o país. Essa é a visão do Jair. Jair tem muito claro isso aí. Tá? Essa é a visão dele. Então, destravar o Estado, tá? Diminuir essa burocracia, desregular. Tudo é excessivamente regulado. Vamos deixar as agências reguladoras funcionarem. Mas funcionarem como? Como cabide de emprego? Não, com gente competente lá dentro. E nós temos pilhas e pilhas de gente competente nesse país. Né? Não faltam mulheres e homens extremamente capazes para solucionar essas questões. Então, reforma fiscal e a novo pacto federativo. Nós temos um federalismo às avessas. Por que isso? Porque Brasília centraliza o dinheiro. Um grande amigo sempre me dizia: dinheiro é poder. Né? Quem tem a grana, segura lá e distribui. Bom, o governador do estado do Rio Grande do Sul é meu amigo, dá dinheiro para ele. Do Paraná não está muito comigo, a coisa vai secando para ele. Né? Não pode ser desse jeito. Então nós temos que redefinir, de modo que o recurso, na sua maior parte, esteja desde o início do ano. Isso é muito claro, porque a administração pública é complicada. A administração pública não é como uma empresa. O dono da empresa diz assim: eu preciso comprar 4 lâmpadas. Onde é que é mais barato?
no armazém do Zezinho ali na esquina. O armazém do Zezinho pode nem dar nota fiscal, ele pode não estar legal no sistema de controle da União, mas ele vai lá e compra as 4 lâmpadas, instala e segue funcionando. A administração pública não. Ele vai ter que fazer uma licitação para comprar 4 lâmpadas, vai ter que aparecer 3 propostas, ele vai ter que escolher a proposta mais vantajosa. Então tudo isso leva tempo. Então nós temos que ter agilidade, e para dar agilidade eu tenho que liberar o recurso desde cedo. O governador, o prefeito, ele tem que saber o que ele tem na mão dele, e a partir dali trabalhar com aquilo. Então o novo pacto federativo é fundamental. Já tratei da reforma política, já tratei da questão da educação, né? Já tratei da questão da segurança pública, de como nós estamos vendo isso, né? E a questão do funcionalismo público. O funcionalismo, nós temos que olhar com muito carinho a questão da estabilidade, porque às vezes a pessoa passa num concurso e em determinado momento ele já se aposenta, né? Ainda faltam uns 20 anos para ele se aposentar, mas ele já senta na cadeira ali. Então nós temos que ter formas de lidar com essa questão, que hoje nós não temos. Na iniciativa privada isso não ocorre. Se o camarada não funciona, não trabalha, avança porque já vem o outro atrás. Então nós temos que lidar bem com isso. A questão dos privilégios, né? Há um tempo atrás eu falei de privilégio, não fui muito bem interpretado, tá? Mas nós temos que lidar com essa questão dos privilégios, né? O direito de greve nos serviços públicos essenciais, né? É algo que também tem que ser lidado. E tudo isso, as senhoras e senhores podem olhar o seguinte: é fácil? Não, é muito difícil. Vai requerer um líder. E o que é um líder? É uma pessoa que dá o exemplo e que tem conhecimento. Esse é o Jair. Cobram coisas dele que não cobram dos outros, mas nós temos absoluta certeza que ele se comporta como líder, porque ele é destemido e ele conhece o que tem que ser feito. É dessa forma que ele vai agir. E finalmente, não querendo cansar a todos, né, com tanta coisa, mas o que nós vislumbramos para o nosso Brasil? Nós vislumbramos um novo momento. Vai se corrigir tudo em 4 anos? Pela dimensão das tarefas, as senhoras e os senhores podem ter certeza que não. E também não é a nossa veleidade, né, ter um projeto de poder. Nós temos um projeto para o país. Nós queremos deixar o país numa rota, que a partir daí, se assumir o governo A, que vai por aqui, mas ele vai seguir na rota. O B, que vai um pouquinho mais para a esquerda, mas a rota é a mesma. Se nós conseguirmos deixar esse legado para o Brasil, nós teremos cumprido a missão que tanto ele como eu, há anos atrás, perante a nossa bandeira, juramos defender a honra, a integridade e as instituições desse país, mesmo com o sacrifício da própria vida. E lá está ele, numa cama de hospital, fazendo isso. Então, senhoras e senhores, o que eu quero lhes deixar é essa mensagem. É trabalho duro, é trabalho hercúleo, tempos difíceis virão, teremos que suportar desconforto e fadiga, teremos que ser moderados, mas por quê? Porque nós temos um objetivo maior: ter aquele Brasil de grandeza, o Brasil respeitado no seio das demais nações. E principalmente, aqui eu vou falar de uma coisa que eu não toquei. O nosso carro-chefe hoje é o agronegócio. Nós temos que trabalhar fundo pelo agronegócio, naquela questão da seleção de frente econômica. E por que isso? Porque numa visão de curto prazo, a nossa riqueza está aí. Nós temos capacidade de, uma vez solucionados os gargalos que ainda estrangulam o agronegócio, colocar comida de boa qualidade e barata na mesa de todo o planeta. Nós podemos ser o celeiro do mundo. O mundo ficará a nossos pés por comida. Essa é a nossa capacidade, com valor agregado, industrializado, com logística eficiente. E isso é carro-chefe do governo do Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós passamos
A partir desse momento, pedimos a todos podem retomar os seus lugares sentados.